Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim falar para ti qual é a sua parte na herança, tá? Eu vou falar de inventário extrajudicial e inventário judicial, suas diferenças. Quando acontece o inventário? O inventário acontece quando alguém da família falece e essa pessoa tem bens, né? Aí a pergunta sempre fica faço no cartório ou faço em juízo, né? Se a pessoa tem poucos bens, precisa de uma justiça gratuita, alguma coisa, vai ter que entrar em juízo, porque extrajudicialmente no cartório é tudo pago e todas as despesas elas são em relação ao valor venal do imóvel, tá? Então, o inventário extrajudicial no cartório, o inventário judicial no fórum. E quando que eu posso fazer lá no cartório, bem mais rápido, enfim, quando os herdeiros forem maiores e capazes, ou seja, não tiver criança, nenhuma pessoa inválida ou incapaz ou parcialmente incapaz, quando não tiver testamento, que como você sabe, tirando a certidão no notarial, né? Então é isso. E quando não há divergência entre os herdeiros com relação à partilha, tá? Aí não tem discussão. Todos são maiores e capazes. Não tem testamento, dá para fazer no cartório. E os custos? Os custos são os mesmos. O imposto causa-mortes tanto faz no fórum como no cartório. Tanto faz. É 4% do valor da herança, né? Então, esse imposto é igual em tudo. Claro, num processo vai ter as custas judiciais, mas vai demorar um pouquinho mais, talvez você ganhe um tempo. No cartório tem que ser pago tudo à vista, tá? Então, o que vai diferenciar em questão de custo são os honorários do advogado, tá? Para você, advogado que está me ouvindo, eu sempre a única ação que eu cobro realmente uma consulta mais cara, porque a pessoa já vai sair do escritório sabendo o que ela vai ficar para ela e quais são os procedimentos, tá? Quanto tempo demora, enfim, ela já vai sair instruída o que fazer, né, naquele momento, quanto esperar, enfim, ela faz. Então, é uma coisa que, se ela for em outro advogado, ele vai só repetir. Então, eu já cobro porque a pessoa sai daqui totalmente instruída, tá? Então, vamos lá. Para poder saber o que vai ficar para quem, eu preciso saber quais os bens comuns e qual o regime de casamento, né? Hoje em dia, depois de 1977, é a comunhão parcial de bens, ou seja, todos os bens construídos após o casamento, tá? Então, dentro deste raciocínio, digamos que morre a esposa, né? E a esposa e eles têm 3 filhos, né? Fácil, metade para o pai, né? E a outra metade é dividida entre os 3 filhos. Muito simples. Digamos que eles têm um filho pré-morto. E aí esse filho pré-morto, esse casal, né, cuja esposa morreu, eles têm um filho pré-morto e que deixou 2 filhos, tá? Então, vai ficar metade para o pai e a metade que seria dividida pelos 3 filhos, ao invés de dividir para os 3 filhos, vai dividir
um terço para o primeiro filho, um terço para o segundo filho e um terço para os 2 sobrinhos, tá? Ou seja, os filhos dele ficarão com o quinhão, ok? Qual é a... Como que a gente sabe para quem vai ficar? Primeiro, fica para os descendentes, ou seja, para os filhos, tá? São os herdeiros diretos, né? Os filhos. Não tem filhos? Para os pais, né? Para os ascendentes. Não tem pais? Para os irmãos. Não tem irmãos? Para os sobrinhos. E assim a gente vai procurando os parentes mais próximos, né? Se o imóvel não tiver regularizado, é a mesma coisa, porque a gente vai colocar lá no inventário, a gente vai descrever o imóvel, vai dizer que eu estou fazendo a partilha de um direito sobre um imóvel, né? Se o imóvel está regularizado certinho, aí vai ser os direitos, será o imóvel propriamente dito, tá? Então, lembrando, bens particulares são aqueles bens que são só de um dos cônjuges. Por exemplo, eles são casados pelo regime de comunhão parcial de bens, né? E ele recebe uma herança, tá? Esses bens herdados são bens particulares, tá? Se eles são casados pela comunhão parcial de bens ou pela separação total de bens, esses bens, quando partilhados, serão considerados como particulares, tá? E esses bens particulares pode até ficar para os filhos, né? Mas não passa pelo cônjuge, né? Não passa pelo cônjuge. A não ser, só fica para a esposa se o esposo morreu. A esposa ficou. Ele só tem bens particulares, não tem outros herdeiros, nem descendentes, nem ascendentes. Fica para a esposa, tá? Diga uma situação bem interessante que eu tenho certeza que pouca gente sabe. Um casal é casado pela separação total de bens, né? Eles são casados por esse regime, tem pacto antinupcial, tudo certinho. Um dos dois morre. Essa pessoa que ele era casado, a esposa ou o esposo, ele é herdeiro? Sim, é herdeiro, porque eles não separaram, né? Ele é herdeiro, concorre com os filhos. Olha que interessante. Se for um caso de separar é uma coisa, mas se a pessoa falece, o cônjuge é herdeiro, tá? Vamos lá. Os excluídos de receber herança. Bem, isso a gente até vê aí na televisão, né? São aqueles filhos que cometem crime contra os pais, né? Já sofreram processo dos pais, de vários tipos de processo, de calúnia, de difamação, enfim, essas pessoas, né, que não se dão, os filhos fazem besteiras por aí. Mas isso tudo tem que ter a denúncia, tá? Tem que ter a denúncia, tem que ter o processo, tudo direitinho. Não é simplesmente alegar, né? Se esses filhos também agiram com violência, a herança foi deixada com ameaça, né? Então, eles não tiveram aquela liberdade sobre seus bens, não foi um ato de última vontade, né? Então, nesses casos, essas pessoas serão excluídas
de ser herdeiro, excluídas da herança, tá? Mas lembrando, tem que ter a denúncia direitinho, tá? Legatário, o que é legatário? Importante também, tanto quanto no processo de inventário, porque é o beneficiário da herança que não era herdeiro natural. Por exemplo, eu quero deixar para o meu sobrinho, tá? Uma casa dentre outros imóveis que eu tenho, tá? Porque eu só posso doar em testamento, né? Deixar em testamento até metade dos meus bens. O resto, a outra metade, tem que ser pela lei para os meus herdeiros naturais. Então eu posso pegar um desses meus imóveis e deixar para um legatário, tá? Então é dessa forma. Filhos não tem diferença. Filho pode ser filho fora do casamento, adotado, enfim, qualquer filho é filho e concorre com igualdade, não tem diferença nenhuma, né? Então, lembrando também uma observação, sempre que a pessoa, né, fica com a metade, que é no caso dos cônjuges, então ela fica com a metade, ela não é herdeira, não concorre com os herdeiros da outra metade. Quem tem meação não concorre com os herdeiros da outra parte. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, só me procurar. Beijo!